Em meio ao pó das eras e ao silêncio dos impérios extintos, um nome ainda ressoa com a força de trovões antigos: Nabucodonosor. Para alguns, um rei glorioso, arquiteto da Grande Babilônia, conquistador de reinos e realizador de feitos que beiram o impossível. Para outros, um tirano enlouquecido que se perdeu nas sombras da própria soberba e foi lançado à loucura como punição divina. Mas quem afinal foi Nabucodonosor? Um homem? Uma lenda? Um mito moldado pelas mãos da história e da religião? Nesta jornada exploraremos não apenas a figura do rei, mas também as camadas de simbolismo, poder, loucura e espiritualidade que envolvem sua história. Prepare-se para viajar pelas ruínas da Babilônia, mergulhar em textos bíblicos, inscrições cuneiformes e lendas esquecidas, pois esta é a saga de um rei que ousou tocar o céu e caiu talvez como nenhum outro. O nascimento de uma lenda. A história de Nabucodonosor começa muito antes de sua coroação. Ele nasceu no seio de uma linhagem poderosa, filho de Nabopolassar, o rei caldeu que libertou a Babilônia do domínio assírio. O mundo em que Nabucodonosor cresceu era um campo de batalhas e ambições, onde os deuses eram tão temidos quanto os reis, e onde a glória era medida em cidades conquistadas e templos erguidos. Desde cedo, Nabucodonosor mostrou-se não apenas um príncipe, mas um estrategista e guerreiro. Seu nome significa: Ó Nabu, protege o herdeiro, uma invocação ao deus babilônico da sabedoria. E de fato, ele parecia destinado à grandeza. Após a morte repentina de seu pai, Nabucodonosor ascende ao trono da Babilônia. Era jovem, ambicioso e determinado a não apenas governar, mas a dominar. Babilônia, a cidade dos deuses, sob o comando de Nabucodonosor II. Babilônia tornou-se o centro do mundo conhecido. Ele não apenas reconstruiu a cidade, ele a transformou em uma joia entre as areias da Mesopotâmia. Os jardins suspensos, atribuídos por muitos a ele, foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma obra que desafiava a lógica da engenharia de sua época. Dizem que para agradar sua esposa, saudosa das montanhas de sua terra natal. Ele também reformou o gigantesco zigurate de Marduk, o deus supremo da cidade, erguendo-o aos céus como uma torre que flertava com o divino. Mas Nabucodonosor não era apenas um construtor, era também um guerreiro. Sob seu reinado, Babilônia venceu o Egito, destruiu Jerusalém e deportou milhares de judeus, um evento que deixaria marcas profundas nas escrituras e na memória espiritual de um povo inteiro. O conquistador de reinos. A espada de Nabucodonosor traçava mapas sobre a terra. Suas campanhas militares foram brutais, mas eficazes. Em Carquemis, ele derrotou os egípcios e assegurou o domínio da Babilônia sobre o Oriente Médio. Mas nenhuma de suas conquistas seria tão lembrada quanto a tomada de Jerusalém. A cidade santa foi sitiada, seu templo destruído e os judeus levados cativos para a Babilônia. Este evento, conhecido como o Cativeiro Babilônico, tornaria Nabucodonosor um vilão eterno nas escrituras hebraicas. Entretanto, na Mesopotâmia, ele era celebrado como um libertador da ordem cósmica. Ele não destruía por vaidade, mas para reequilibrar os desígnios dos deuses. Ao menos é o que seus escribas diziam. A queda na loucura. E então, veio a queda. No livro de Daniel, capítulo 4, encontramos uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Nabucodonosor, após uma visão profética, perde a razão. Ele vagueia pelos campos, vive como um animal, come capim e seus cabelos crescem como penas de águia. Por 7 anos, segundo a narrativa, ele enlouqueceu, punido por sua arrogância diante de Deus. Um rei que pensava ser um deus, rebaixado à condição de besta. Essa história ecoa como metáfora universal. A soberba precede a ruína. Mas teria sido isso literal ou simbólico? Teria Nabucodonosor realmente perdido a sanidade?
Ou esta seria apenas uma alegoria construída por seus inimigos e reinterpretada pelos profetas? Mito, profecia e redenção. Curiosamente, a narrativa bíblica não termina em desgraça. Nabucodonosor, após seus anos de loucura, ergue os olhos ao céu e reconhece o Deus Altíssimo. Sua razão lhe é restaurada, e ele volta ao trono, agora mais humilde. Aqui temos um raro exemplo de redenção de um monarca pagão nas Escrituras. Nabucodonosor é apresentado como alguém que aprendeu, que caiu, mas se levantou. Para os judeus cativos, isso era um sinal. Até o mais poderoso rei da terra era, diante de Deus, um servo. Para os babilônicos, talvez essa história nunca tenha sequer existido, e o rei apenas envelheceu em paz em seu palácio de pedras queimadas pelo sol. Nabucodonosor na Bíblia versus história. Mas o que dizem os registros da história? Inscrições babilônicas descrevem Nabucodonosor como um rei devoto, construtor incansável, adorador de Marduk e mantenedor da justiça. Nenhum documento menciona sua suposta loucura. Nenhum testemunho arqueológico comprova os 7 anos de reclusão animal. Isso levou muitos estudiosos a crer que a narrativa bíblica foi uma construção posterior, simbólica, não literal. Mas há outra possibilidade, que os próprios babilônicos ocultaram ou apagaram esse capítulo vergonhoso. Afinal, para uma cultura tão centrada na imagem do rei como reflexo dos deuses, admitir sua insanidade seria destruir a própria ordem cósmica. Nabucodonosor, um nome que atravessa os séculos como um eco de poder, orgulho e redenção. Foi um rei temido, capaz de erguer os jardins suspensos, mas também um homem que, segundo os relatos, caiu em loucura e rastejou como besta, até reconhecer a existência de algo maior que ele mesmo. A história de Nabucodonosor é mais do que o retrato de um governante antigo. É um espelho para todos os que já se viram consumidos por seu próprio ego, por sua ambição, por sua sede de controle. O que essa narrativa nos ensina é que, por mais alto que alguém suba, ignorar os limites da própria humanidade pode levá-lo à ruína. E talvez, nesse ponto, mito e verdade se encontrem, não nas pedras de Babilônia, mas na alma de cada homem que se esquece de sua fragilidade diante do tempo e dos deuses. Se essa jornada pelo passado te fez refletir, curta este vídeo, inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens e ative o sino das notificações para não perder os próximos mergulhos nas histórias que moldaram o mundo. E agora eu te pergunto, Nabucodonosor foi vítima da loucura ou da própria soberba? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua voz faz parte dessa história. E até a próxima jornada, meus queridos amigos.